Voltamos com o último bloco do Gente em Destaque. Hoje eu converso com a escritora e poetisa Alda Miranda. Alda, você falou agora há pouco, no último bloco, do grupo que vocês têm com as mulheres, né, da literatura. Na sua visão, existe esse preconceito com mulher escritora? Essa discriminação, você acha que existe no Brasil ainda? Eu acho que não é uma questão de discriminação, acho que é uma questão de falta de oportunidade para que as mulheres exponham o seu trabalho e cheguem às editoras e, consequentemente, possam mostrar a sua escrita. Eu sou uma pessoa muito... Eu sou contra cotas, eu sou contra essa coisa de estigmatizar, enfim. Então, eu não acho que uma mulher... Eu outro dia escrevi, minha literatura, ela não tem cor. Né? Ela não é preta, não é branca, ela não tem cor, ela tem todas as cores do mundo. E a mesma coisa vale homem, mulher e tal. A literatura tem que ser boa, né? Mas o que a gente tem que tomar cuidado é promover situações em que a boa literatura produzida por mulheres seja mostrada, né? Então, a gente tem, de fato, hoje, poucas mulheres com livros publicados. Então, não é que, como eu te disse, a questão é da gente se unir para criar oportunidades. Então, no caso do Mulherio das Letras, por exemplo, além de muita troca de informação, inclusive sobre editores, está tendo um movimento, agora tem encontros, saraus. Agora, na Flip, em Paraty, ganhamos um espaço, houve a direção do Mulherio das Letras conseguiu um espaço para reunir mulheres autoras. Então, isso é bacana, porque a gente vai conseguindo mostrar isso e, obviamente, a gente ganha solidariedade de mais mulheres e consegue mostrar melhor o trabalho e abrir oportunidades, né? Então, isso é muito importante. E é importante também no sentido de não deixar desanimar. Porque, diante de tantos nãos que todos os escritores recebem, no caso da mulher, a mulher ainda... tradicionalmente no Brasil, acumula funções. Você tem mãe, você é mãe, você trabalha, você ainda tem que arranjar um tempo para escrever e recebe um não. Isso desanima. Então, essa coisa da gente estar junto no grupo ajuda a estimular, a eu poder mostrar um pouquinho do meu trabalho para você, receber a sua opinião, colher feedbacks. Então, isso mantém a gente se sente mais valorizada, né? Então, eu acho bárbaro nesse sentido o grupo, por isso eu faço parte e apoio bastante, né? Acho bacana que haja mais grupos, espero que haja mais grupos assim em várias cidades, né? Eu acho que quando as mulheres estão juntas, você acaba criando oportunidades de trocar informação, de valorização mesmo, né? E sobre esse termo de valorização, acho que um mês atrás, mais ou menos, você escreveu na sua rede social falando sobre vir aqui nessa gravação de hoje, que você não sabia o que estava pensando em falar sobre Jacareí, que não valoriza... Se ia ser uma entrevista ou um desabafo, né? Um desabafo, que o Jacareí não valoriza os seus filhos, por mais talentosos que eles sejam. Por que você escreveu aquilo lá? Você está decepcionada com o que em relação à cidade e esses valores da arte de Jacareí? Eu realmente comentei isso e falei que talvez fosse um desabafo esse nosso momento hoje. E eu acho que eu tenho que transformar essa oportunidade numa crítica construtiva, realmente. É claro que muita gente vai falar, não, ela está decepcionada porque o projeto dela não foi aprovado na LIC, então é recalque. É bem provável que muita gente pense assim. Mas não é. É que as coisas vão somando e chega uma hora que você fica realmente desanimada. No meu caso, e é o caso de várias outras pessoas, eu acabo sendo voz dessas pessoas também, a gente tem um reconhecimento fora da cidade, felizmente graças ao trabalho. Então, a gente percebe como é recebidas, os convites que vêm sendo feitos para palestrar, para participar de feiras. Eu já fui em feiras 2 vezes na Casa da Liberdade, na Flip, na FLIB. Estou conversando agora sobre outras feiras. A gente recebe os convites, as abordagens, o reconhecimento necessário, as oportunidades. Em Jacareí, não. No meu caso, pelo menos. Eu tive uma oportunidade uma vez de ter um projeto aprovado pela LIC, foi maravilhoso o contato com as crianças, mas eu acho que é pouco, né? Pelo que pode ser apresentado, que pode ser trazido para a cidade. Recentemente eu fiz um trabalho, agora eu estou fazendo um trabalho voltado para adultos. A ideia é promover um livro de poesias em que é um livro em que eu tenho a oportunidade de fazer uma parceria com um artista revelação, que vai ser provavelmente um dos grandes nomes
já está sendo e vai ser mais, da arte no Brasil, que é o Rogério Pedro, e, consequentemente, por fazer um livro em parceria com um autor renomado, o custo é alto. E o projeto não foi aprovado. E a minha crítica nesse sentido, é claro que além da decepção, que você tem uma expectativa, como qualquer pessoa tem e tal, é que, de uma forma geral, o que eu vejo é a aprovação de projetos de menor custo. Não que esses projetos não sejam excelentes. Existem projetos maravilhosos de custo baixo, é ótimo que até que seja assim. Mas, de uma forma geral, eu não vejo oportunidade para os projetos de custo mais alto. Isso eu tenho acompanhado e é um fato. Então, talvez seja a hora de se rever algumas coisas na política da cultura de Jacareí para que se abra oportunidade para trabalhos mais relevantes. Então, no meu caso, eu falei, puxa, eu estou tendo essa oportunidade de levar um trabalho diferenciado para ser distribuído gratuitamente na cidade, um trabalho relevante, com a participação de um artista de renome. Existe a oportunidade desse trabalho ir para a Europa, na Casa Brasil, como eu disse, com o brasão da cidade. A gente tem uma possibilidade de fazer disso uma coisa maior e não foi aprovado. Tem todas as limitações de budget, mas é uma situação entre várias. Eles justificaram para você porque não foi aprovado, por exemplo? Eu recebi depois desse desabafo algumas ligações, até achei muito carinhoso de terem tido essa preocupação, mostrando que, infelizmente, o budget da cidade não permite. Aí a gente vai para um problema maior. De uma forma geral, na cidade, não existe um comprometimento em se liberar mais verba para a cultura. E quando se libera verba para a cultura, o livro tem uma participação pequenininha nisso. Foi aprovado 2 livros. Ok, 2 livros de um custo mais acessível e... Na história de Jacareí, quantos livros foram aprovados, né? Então, existe a necessidade de mudar um pouco essa visão, porque o livro, ele forma é a base para tantos outros desdobramentos, né? Então, de uma forma geral, como eu te falei, aqui, meus livros já estão em tantas escolas. Não está em nenhuma escola de Jacareí. Nenhuma? Nenhuma. Que eu saiba, se souber, até vou agradecer se souber, mas nunca fui convidada para nenhuma escola de Jacareí. E fui convidada, por exemplo, recentemente eu estive contratada pelo Porto Seguro em São Paulo, que hoje é uma escola referência no Brasil, para estar com crianças que ainda nem sabiam ler. Porque a ideia de fazer com que a criança tenha contato com a literatura desde pequenininha. Então, a gente vê o reconhecimento acontecendo em lugares diversos, mas não dentro da cidade. Então, é claro que aí acabou saindo o desabafo, que você fala, puxa, a gente se empenha. E apesar de ser um livro caro, isso não quer dizer que você vai ganhar muito dinheiro. E, aliás, isso também entra numa outra discussão aí, que a gente fala, temos que mudar essa mentalidade que escritor e artista tem que ser pobre, que não pode ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. Como é que ele vai sobreviver se não vai ganhar dinheiro? Existe hoje ali que um limite, até para que o proponente não ganhe mais que, eu não me lembro agora, vou falar, mas posso estar errada, se eu não me engano, 20% do projeto, alguma coisa assim, ou ter um teto. Eu não me lembro, eu lembro que acabou inviabilizando um monte de projeto, que a pessoa ia trabalhar feito um louco, para ganhar, depois de meses e meses de trabalho, ganhar 4, 5 mil reais. Então, tem uma hora que você pensa, não, eu preciso viver, eu vou atrás de outras iniciativas para eu poder ter o retorno financeiro. A gente tem que ter a cultura de valorização do professor, não é só do escritor, do professor. Sem educação a gente não vai adiante. Então, tem que ter uma mudança de mentalidade muito importante para acontecer e que vai anterior a LIC ou ao que seja. Na verdade, aí não é a Jacareí que não O valorizou. Brasil. O Brasil. No caso aqui é a prefeitura que, no seu caso, não aprovou o seu projeto. Exatamente. Que é uma pena, mas que, na verdade, o meu desabafo não foi só por isso, foi pelo todo, pela visão do todo. Aí você fala, realmente, é uma questão de mudança do brasileiro, de mentalidade do brasileiro. Tá, mas onde eu posso, Alda, promover a mudança da mentalidade? Dentro do meu entorno. Onde é meu entorno? Jacareí e Campinas, que está mais fácil, né? Então, esse desabafo, eu acho que é o desabafo de muitos, que a gente gostaria que houvesse na cidade uma política maior de incentivo à literatura, não, quando a gente fala em cultura, nesse segmento da literatura, que precisa de mais apoio, e parar com a hipocrisia de que vamos incentivar a leitura. Não existe livro sem escritor.
Ou a gente valoriza o escritor ou não vai ter livro, né? E outra coisa, quando você fala em incentivar a leitura, é trazer leitores novos. Como você traz leitores novos com palavras só para ler, preto e branco, ele não vai ler, ele não vai despertar interesse. Você tem que usar os recursos da modernidade hoje, da tecnologia, ou da arte, ou da música, para fazer com que essas pessoas sejam atraídas e aí descubram a escrita, né? Mesma coisa que a gente usa para criança pequena, a gente tem que usar para o jovem hoje. O jovem hoje não lê, né? O jovem hoje não sabe interpretar texto. Quer dizer, aquela famosa frase do Tom Jobim, né? O brasileiro não aceita que o outro brasileiro faça sucesso, né? O brasileiro tem que fazer sucesso primeiro fora do Brasil, depois ele voltar consagrado aqui e aí pode ser que o país aplauda você, senão... Então, mas isso está errado. Então, e cada vez que a gente tem oportunidade da gente falar isso, gente, Jacareí tem talentos incríveis, inclusive no esporte, né? Vamos abrir espaço para isso. Pessoal da educação... As empresas também patrocinarem essas pessoas, né? E outra coisa, não tem os livros da cidade que são adotados nas escolas? Vamos ver... Primeiro, não estou dizendo que tem que ser adotado porque é de Jacareí. Mas vamos analisar os livros dos autores jacarienses para ver se algum deles tem a competência, se ele está de acordo com a nossa filosofia de trabalho, para a gente poder colocá-los pelo menos na análise. Vamos convidar palestrantes, vamos ver então se existe algum palestrante de Jacareí que tenha competência, cujo tema nos interesse, mas vamos colocar isso na pauta. Isso é valorizar, isso é reconhecer, né? E isso vale para todo mundo. As empresas também que estão patrocinando aqui, no caso as leis de incentivo locais, vamos dar uma atenção especial para os livros também, não só para os shows, não só para... né? Então, a gente acaba sendo muito chata, muito brava quando fala isso, mas é importante que haja pessoas falando. Se ninguém falar, nada vai mudar nunca, né? Essa parte final do nosso programa, algumas perguntas mais sobre a sua vida mesmo. Por exemplo, você tem uma mulher que tem sonhos? Eu acho que todo escritor vive de sonhos, né? Se a gente não sonhar, qual o motivo para acordar, não é? E eu até escrevi outro dia um poema em que a gente fala que as noites nós não devemos temê-las, porque nas noites moram as insônias, mas também moram as estrelas, moram os sonhos, né? Então, eu tenho muitos sonhos. Entre eles, nossa, eu vou ter que ter uma lista enorme, né? Entre eles, publicar mais livros, entre eles, ter oportunidade de conversar mais com crianças, adotar um filho, né? Você quer adotar um filho? Eu quero, né? Não tive a oportunidade de ter filho ainda, mas está na lista aí. Adoro criança, né? Ter uma mais pertinho. Escreve para criança? Escrevo para criança. Minha casa é brinquedolândia, a criançada adora em casa. Você é uma pessoa religiosa? Como é que... Então, eu sou espiritualista, eu acredito demais em Deus, gosto demais de rezar, de me conectar com Deus, mas eu não tenho uma religião específica. Eu, inclusive, sou casada com uma pessoa de outra religião e na minha casa a gente convive com isso maravilhosamente bem, com as culturas judaica e cristã. E eu acho que essa coisa da espiritualidade, ela vai além da religião em si. Então, eu não tenho uma religião definida. Você tem fé? Eu tenho muita fé e adoro estudar de uma forma geral os ensinamentos aí bons das religiões, né? E do que você sente mais saudade na sua vida? De ser criança, né? De ser criança, de ter meu pai perto, de poder, enfim, viver sem o compromisso de ser gente grande o tempo inteiro, né? De poder ser filha. Essa é a sua maior saudade? Acho que a minha maior saudade é da minha infância, até porque a minha infância eu fui privilegiada demais, né? Tá certo então, Alda. Quero agradecer muito sua presença aqui no nosso programa. Parabéns por esse trabalho que você desenvolve na cidade, fora da cidade também, participando de vários eventos fora de Jacareí. Parabéns por esse trabalho. Obrigado por ter aceitado essa entrevista. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. Você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.